Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer uma pessoa que nunca esteve no nosso programa, indicação de uma pessoa que já veio aqui 2 vezes ou 3, acho que talvez 3 vezes, presencialmente, remotamente, falou do TCC dele sobre Lima Barreto, que é o meu querido Lucas Verzani, que foi meu aluno de ensino fundamental de Direito, olha só, nosso projeto de ensinar Direito para criança, desde que ela entra na escola, porque se você parte do princípio de que se você só tem direito se primeiro houver uma pessoa que conhece a sua obrigação e a cumpre, o mundo muda. Então, da equação obrigação conhecida e cumprida igual a direito conhecido e exercido plenamente, é que nasce uma sociedade saudável. É isso que a gente tenta ensinar para as crianças e elas aprendem muito rápido porque elas conhecem o direito natural. Quem nunca viu uma criança dizer, mal sabe falar e diz, é meu, é isso aí, é o direito de propriedade. E por aí vai. A criança ensina muito pra gente e ela espera da gente a responsabilidade que a gente passe informações válidas e de qualidade. E cumprindo o nosso compromisso de trazer profissionais, referência na área, eu trago aqui o psicólogo clínico Lucas Leandro, que foi uma indicação do meu querido Lucas Verzani. Então, muito prazer estar com você. Prazer todo. O Lucas Verzani, para mim, a referência que ele dá, eu assino embaixo. Que bom, que bom, que bom. É um prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho que essa experiência dessa troca que entrega algo para alguém sem uma certa intenção, no sentido de querer algo em troca objetivamente ali, era visto até pela filosofia como uma forma elevada de amor, né? Santo Tomás vai falar isso. Quando a gente tem aquele amor só de interesse, é um amor baixo. E esse amor dessa forma, essa entrega dessa forma, sem o compromisso de querer alguma coisa ali na hora, querer um valor em troca, esse tipo de trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho visto como um trabalho de amor, é um trabalho intencional, uma entrega, e eu fico feliz de estar participando dessa forma de entrega para a comunidade. Você intuiu exatamente o que a gente pretende, que é você compartilhar, porque se você teve a sorte de ter acesso ao conhecimento, a pessoas que compartilhavam também com você, eu acho que você não faz nada mais do que a sua obrigação como gratidão de fazer a mesma coisa. Exato. Compartilhar conhecimento e estar sempre pronto a aprender. Esse é o jovem pensador. Tem a idade que tiver. Isso aí. Perfeito. Lucas, nós conversamos sobre o que nós íamos abordar hoje no programa e hoje é dia de Natal, né? 25 de dezembro de 2021, nem sentimos esses 2 anos. O tempo passa muito rápido, mas esses 2 últimos anos, dá licença, hein? Foi demais, né? Eu ainda estou em 2019. Eu olho 2019 e digo, pô, mas eu não sei onde foram parar esses 2 anos. Hiato, né? Mas essa época de Natal, Ano Novo, ela traz para muitas pessoas algumas reflexões e algumas inquietações. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? A diferença entre o Natal e o Ano Novo, porque são sentimentos diferentes, e também sobre os projetos, as metas do Ano Novo, por que as pessoas não conseguem, por que as pessoas ficam tão angustiadas, eu tenho que fazer isso no Ano Novo, e se não acontece, as pessoas ficam tristes. Enfim, fala um pouquinho dessa bagunça que é o nosso coração. Perfeito. Muito bom. Primeiramente, eu preciso reforçar, né? Eu gosto muito dessa data do Natal especificamente e estou muito feliz de estar nesse momento aqui do programa fazendo, né? Nessa fase, nesse dia. A simbólica que nós temos no Natal, ainda para aqueles que não acreditam na mística cristã, por exemplo, que tem uma predominância no país, veja, mesmo quem não acredita, toda essa simbólica de passagem,
onde eu tenho a possibilidade de dar uma breve olhada para trás, entendendo que tem algo por vir ali, né? É uma simbólica que coloca as pessoas numa atmosfera, como todos nós podemos notar no dia a dia, uma atmosfera mais vulnerável, mas é uma vulnerabilidade, se eu pudesse colocar outra palavra, seria numa parte sensível mesmo. E essa sensibilidade deve ser vivida justamente nessa métrica de eu olho agora no Natal, vamos colocar, né, nessa simbólica do menino que vem na manjedoura, simples, humilde, a família e tal, eu olho para trás e vejo assim, o que eu estou entregando? Né? O que eu estou fazendo? Tem muito a ver com essa proposta que você colocou aqui, no sentido de, eu sei que eu tenho alguns direitos, mas deixa eu pensar aqui, quais as obrigações? Quais os deveres que eu tenho cumprido? Como isso tem edificado ou onerado a minha vida no meu dia a dia? Então, essa simbólica de troca de ano nos cobra desse primeiro movimento. Olhar para trás e perguntar sobre os nossos deveres, sobre as nossas obrigações, se eles foram cumpridos, se as nossas próprias promessas, que não deixam de ser, né? Pô, falei que eu vou fazer, então eu precisaria cumprir com aquele negócio que eu me propus, né? Então, esse primeiro momento é um momento onde eu olho para trás, vejo os meus deveres, faço essa breve análise e só essa dinâmica já me prepara para a próxima, que é alguns dias depois, que é quando eu falo assim, tá, eu tenho agora algumas propostas futuras, tenho agora algumas possibilidades e se eu não cumprir bem esses deveres, se eu não conhecia os direitos que eu tenho, se eu não exerci muito bem sobre a minha pessoa humana durante esse ano, o que eu espero então disso que vem? Tá? E aí, por que as pessoas, só um início mesmo, né? Eu sei que a gente vai falar mais sobre, mas por que as pessoas se enrolam tanto? Você falou de Lema Barreto, eu tenho buscado muita coisa na literatura para ampliar para a psicologia ali, para a galera falar, eu consigo ler isso aqui e acessar o que o Lucas falou ali. Tem um conto de Machado de Assis, que ele fala na arca, né, de Noé, e Noé está lá com seus filhos, Jafé, Cã e Sem. E ele fala assim, daqui a pouco vai passar o dilúvio aí, tá parando, eu vou chegar ali no momento onde a arca vai parar, a gente vai descer e vai começar a dominar. Em outras palavras, é isso. E aqueles meninos começam a briga dentro da arca e eles ficam de um jeito assim, não, mas eu vou colocar minhas terras ali e eu vou colocar um cercadinho e o rio vai ser meu, mas o rio vai... E fica uma briga, uma discussão. E o que acontece é que eles começam a se estapear, começam a se bater, fica um negócio louco assim. É como se eles deixassem aquela proposta ser muito maior do que eles eram capazes de atender por não terem visto o que era de fato o dever a ser cumprido, a obrigação. Então, é justamente por isso que nós nos perdemos. Nós sabemos que, tá bom, vai chegar um ano novo, vai chegar uma proposta nova e eu já quero conquistar todas as coisas sem saber o mínimo que eu devo cumprir para manter a minha estrutura humana funcionando bem. Então é mais ou menos isso, não sei se me fiz entender. Lucas, isso que você falou é importante, acontece com as pessoas, mas será que essa angústia que as pessoas sentem de não fazer um balanço do passado, tentar não repetir os mesmos erros e projetar para o futuro sonhos melhores, maiores ou pelo menos mais compatíveis com a nossa capacidade? Será que precisa chegar o Natal e o Ano Novo para isso? Isso não deveria ser um exercício diário? Pergunta perfeita, perfeita, perfeita. É isso aí. Será que a angústia não é de acumular toda esse peso dos 365 dias? Perfeito, perfeito. E aí aquela angústia, meu Deus do céu, e agora? Será que se você não fizer isso todo dia, o que eu fiz de errado hoje? Ontem eu não fui legal, maltratei o meu amigo porque eu estava nervoso ou nervosa. Maravilhoso. Eu vou pedir desculpa hoje. Será que não seria muito mais leve? Isso. Maravilhoso. E assim, as pessoas que estão assistindo isso, é interessante elas perceberem que toda conversa, eu particularmente faço isso, de toda conversa eu fico com um tipo de caderninho, alguma coisa para anotar, né? E saem como se fossem tarefinhas. No meu serviço psicoterapêutico eu gosto muito de promover tarefas. Daqui até semana que vem, mês que vem, você vai fazer isso aqui, né? Isso que você acaba de falar, me dá um gancho assim perfeito para uma das tarefas que eu vou falar já já. Essa dinâmica de final do ano, essa simbólica, faz com que nós consigamos
não seja possível para nós parar e olhar novamente, renovar a importância de fazer esse exame. Mas você está coberta de razão de que era uma coisa que deveria ser feita constantemente. Tem um psicólogo que é um professor meu, Rafael de Abreu, sensacional, vale inclusive um dia conversar com ele também, e ele fala assim, da liturgia da vida humana cotidiana. Como a gente vai olhar numa religião específica, eles têm uma liturgia a ser cumprida, tá? E o que a liturgia faz? Ela nos encaixa dentro de uma situação cotidiana para viver mais ordenado. Então, se nós cumpríssemos uma liturgia, vamos pegar, por exemplo, o próprio intuito cristão ali, sei lá, da religião católica, por exemplo. Aí vem lá, Natal, passa o Natal, começa ali uma nova proposta de ano, onde vai se caminhar, daqui a pouco você tem um advento, onde a quaresma, onde as pessoas silenciam, né? Passou ali o tempo do carnaval, quarta-feira de cinza e tal, a pessoa começa a retrair, fazer um outro exame, um outro período de exame. E eles estão caminhando para a Páscoa, o ressurgir, o levantar-se novamente. São períodos. E é interessante que nós, conhecendo a tradição, aliás, conhecendo, né, os formatos que muitas vezes nos orientaram no mundo, pegar um pouquinho emprestado esse formato litúrgico para viver a nossa vida. E aí chegamos então à tarefa que você, não sei se sem querer ou acabou na pergunta já colocando propositalmente ali, o exame de consciência diário. O exame de consciência diário, por exemplo, foi colocado ali por Inácio de Loyola, um guerreiro e tal, que depois entrou numa vida de santidade. Ele falava assim, ó, chega de noite e se pergunta assim, o que é que eu fiz? O que eu faço atualmente que está ali ou atrapalhando ou fazendo a minha vida progredir? E o que posso fazer? 3 perguntinhas simples. Se as pessoas fizessem isso semanalmente, ou diário, na hora que vai colocar a cabeça no travesseiro, que a gente já vai geralmente deitado, cansado, né? Mas na hora que você está escovando o dente, encerrando o teu dia ali, você pegar e pensar, cara, o que eu fiz hoje? Pô, eu magoei alguém, cara. Nossa, será que amanhã eu não posso ser um pouquinho melhor? Será que eu tenho feito isso todos os dias? O que é que eu posso reparar aqui? Né? Então, o exame de consciência diário ou semanal é fundamental e eu passo para todos os meus pacientes. Isso que você falou, assim, fundamental. Se as pessoas fizerem isso, essa dinâmica de final do ano vai ser muito melhor vivida e eles vão entrar um ano novo assim com uma energia muito mais forte, as metas, planos serão muito mais... vão ter uma firmeza muito maior para realizar. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta para você, mas você vai responder só no segundo bloco. Tá bom. Tá? Que é para o pessoal ficar prestando atenção e ver o intervalo e dizer assim, o que ele vai responder. Tá bom. Pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Nós estamos conversando aqui de organização mental, né? As pessoas refletirem o tempo todo, mesmo porque se você demorar um ano para pedir desculpa, só no Natal, vai que a pessoa morreu no meio do caminho, acumulou. A pessoa foi embora, você nunca mais vai ver, e aí fica aquele negócio pendurado o resto da vida. Perfeito. Então, você citou a Igreja Católica, que é super organizada, e ela tem as tarefas de acordo com as liturgias todas dos eventos, e isso aí, de certa forma, acalma, porque organiza. Isso. Perfeito. Pergunta que eu vou te fazer é sobre a internet, as redes sociais, a necessidade de você estar acompanhando o que os outros estão fazendo o tempo todo, né? Isso é humano, a gente antigamente acompanhava da janela e agora está acompanhando nas redes sociais. Isso. Porque a curiosidade faz parte do aprendizado. Se você não é curioso, você aprende menos. Quanto mais inteligente, mais curioso. Isso a gente sabe. Isso. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que esse excesso de estímulo para que você esteja o tempo todo antenado, né? E a maioria das pessoas, mesmo que, por exemplo, no teu caso, a tua profissão exige que você esteja antenado o tempo todo, porque você trabalha com isso, né? Eu também, eu faço televisão, então eu estou o tempo todo ligada nas redes, porque eu quero sempre pescar alguma coisa interessante para trazer para cá. Sim. Só que eu faço isso com muito prazer e sem angústia nenhuma, porque isso eu faço porque eu gosto e eu gosto de trazer para as pessoas o que eu acho interessante, né? Talvez muita gente não ache. Mas a pergunta é, será que essa volúpia de informação, esse massacre,
não tira o pouco tempo da reflexão? Como é que a gente reflete sobre o que acontece com a gente, o que acontece com os outros? Como é que a gente aprende? A gente ainda tem tempo de aprender, de refletir sobre tudo? Nós vamos fazer um rápido intervalo e o meu querido Lucas Leandro, psicólogo clínico, vai responder no segundo bloco. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora, Lucas, a nossa resposta. É muito complicado de responder isso aí? Não é muito complicado não. É que realmente tinha até um pouco do que a gente estava conversando antes aqui. As pessoas acabam preferindo para assuntos desse nível coisas mais fáceis, mais rápido, porque às vezes é dolorido, às vezes é incômodo falar, né? E tudo aquilo que exige um pouquinho mais da nossa atenção, às vezes as pessoas dispersam e já dão aquela desculpa de que é difícil e tal, mas não é tão difícil entender disso. A questão da rede social, dessa quantidade de informação, eu destaco 2 pontos assim que são meramente humanos e que a gente não percebeu mesmo ao longo do tempo. A partir do momento que eu tenho uma quantidade muito grande, e assim, obviamente eu já preciso deixar claro no início que eu não tenho nada contra, e pelo contrário, super a favor. Faço trabalho na internet todos os dias. O problema não é a internet, é o uso que a gente faz dela. É isso aí. Mas veja, essa quantidade de informação, sobretudo de imagem, de vídeos prontos, de textos, tudo na cara ali, mais fáceis, mais palatáveis ali pra gente, fez com que nós diminuíssemos um tanto da nossa capacidade imaginativa, portanto projetiva. E o que acontece? Nós ficamos muito presos àquilo que está dado. E é claro que é mais fácil ir por esse caminho.
Então, se nós queremos algo mais fácil, nós temos essa tendência, e por outro lado, tem alguém querendo ofertar aquilo que vai atrair público, é óbvio que vai encher de informação, encher de conteúdo, e nós deveríamos saber fazer essa dosagem. Por isso que é tão importante ter a ajuda de um mentor, de um bom professor, de um bom orientador, de jornada mesmo, igual nós tínhamos antes os anciãos, né, e tal, que orientam o público. Talvez os terapeutas, os padres e pastores, enfim, orientadores espirituais, né? Isso vai fazendo com que a pessoa busque esse estilo de ordem que a gente falou da liturgia ali. Então, até para a internet, para consumir conteúdo, é necessário que você tenha uma ordem, porque quanto mais vídeos, quanto mais fotos, textos fáceis eu vou lendo, quer dizer, eu vou adquirindo ali no meu pacote de informações, menos eu tenho a capacidade projetiva, menos eu tenho a capacidade da expansão do meu imaginário. Então, talvez uma proposta para esse primeiro momento, não querendo só trabalhar com soluções rápidas, mas eu acredito que o público vai entender, é retomar um pouco esses hábitos, um pouco não, um tanto esses hábitos da leitura, sobretudo, meditações sobre as leituras, né? Compartilhamento sobre as leituras. Hoje eu tenho visto, pelo menos no público que eu comungo, o retorno daqueles clubes de livros, onde as pessoas passam ali talvez um mês inteiro lendo e depois elas se reúnem para partilhar. E aí cada um dá a impressão de como enxergou aquele personagem, como projetou aquelas ações que aconteciam naquele contexto. Então isso é um jeito de reverter um pouco esse processo. E aqui, como psicólogo, eu digo, pode ser que algumas pessoas que estão assistindo vão falar o seguinte: cara, mas eu já nem tenho mais aptidão para ler. Quando eu vou ler, eu fico com sono. Quando eu vou ler, eu me disperso fácil. Passa uma mosca na minha frente e eu vou lá perdendo a atenção. E aí eu digo o seguinte: force. A palavra é forçar. Nós não somos tão fraquinhos assim quanto a gente imagina, ora bolas. Então pega o livro e força um pouquinho. Vai dar sono. Bilhões de neurônios que você tem. Use-os. Quilômetros e quilômetros, meu Deus do céu. Então você vai pegar, bebe uma água, joga uma água no rosto, volta lá e lê, e tenta imaginar aquele personagem, escreva. Né? Um outro ponto importantíssimo é isso, é o relato. O relato. Então você viveu uma experiência, as pessoas tinham um diário antigamente. Sim. O diário é importantíssimo porque você vai lá e você relata as sensações que você teve, as experiências concretas que você teve quando você precisa escrever, você precisa criar uma história, hoje o storytelling na sua cabeça, para contar aquilo tudo que você viveu. Então esse é um primeiro ponto, né? O nosso distanciamento da capacidade imaginativa. Portanto, a expansão do imaginário é uma boa solução. E o outro item, que também é meramente humano, como eu disse, são os vícios. Né? Os vícios, aqueles vícios capitais que a gente aprende novinho e vai esquecendo. Né? Um deles, que é o principal, que você falou, que a pessoa já olhava na janela ali e ficava vendo a vida do outro, é um pouquinho daquela questão da nossa inveja, né? Sim. Que todos nós temos um tantinho ali, a gente quer olhar a vida do outro, saber como ela é, saber o quão interessante é, projetar naquilo ali também, saber o que a gente consegue fazer em relação àquilo. Tem também um outro conto até do Machado de Assis que vale a pena ler, o Manchete, em que um rapaz fica todo assim, com aquele sentimento de inveja, porque chegou um outro rapaz na região tocando ali, né, o seu manchete, seu cavaquinho, e aí ele começa a falar: poxa, mas o meu violino, se eu não me engano, não é muito interessante, não é tão legal, as pessoas gostam, se atraem pelo manchete, e ele fica olhando tanto a vida do outro que ele esquece de fazer a dele acontecer. E hoje, quando nós ficamos nas redes sociais, que coisa senão isso? Eu fico olhando o carro que o outro tem, a vida que o outro construiu, e a internet é um lugar mesmo, ninguém vai querer ficar mostrando coisa ruim, vai querer só mostrar as alegrias. Lógico. Só que o problema está no eu que, não satisfeito com a minha vida, em vez de me preocupar na construção daquilo que eu posso fazer, eu fico de camarote acompanhando a vida do outro e como ele está criando. Vendo a vida passar. Exato. E não vivendo a vida. Exato. Na verdade. É um vício capital. Isso está com o humano desde que o humano é humano. E nós nos esquecemos desse detalhe. Caramba, às vezes eu sou um pouco invejoso. Como é que eu luto contra isso? Né? A caridade combate a inveja. Se eu gasto tempo sendo mais caridoso com o meu próximo ali, com alguém ao meu redor, é menos inveja que eu tenho de ficar olhando a rede social do outro. Detalhe simples. Ou então, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre fiz, olhar o outro para ver se ele não está fazendo alguma coisa mais bem feito que eu e aprender com ele. Aprender, perfeito. Aprender com ele, porque muitas pessoas falam: mas é uma inveja boa, não é uma inveja ruim.
Tá certo, porque você pode invejar e querer matar o outro porque ele é melhor que você. E você pode invejar e dizer assim, puxa, eu vou começar a prestar atenção nele para ver como ele faz para aperfeiçoar o meu modo de ser. Eu acho que esse sentimento positivo, ele te leva a uma ação positiva e no fim é aquela história da contaminação boa, né? Você acaba contaminando, você confessa a tua inveja. Puxa, que inveja que eu tenho de você. Confissão. Sempre quis aprender a tocar manchete e só sei tocar violino. Né? Isso. Quer dizer, você, acho que assim, verbaliza para você mesmo que você tá com inveja e que você tá doido para aprender a tocar manchete. Isso, perfeito. Tem um livro que estava muito na moda há um tempinho atrás, inclusive a galera mais jovem assim ficou sedenta, porque o nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária. Sim. E aí o T. Harv Eker, ele fala o seguinte, olha, todas as pessoas que eu invejava, eu ficava olhando e meio que começava a tentar abençoar aquela pessoa, na linguagem dele, né? Eu falava que essa pessoa tenha mais, que essa pessoa tenha em dobro e que ela me ensine, que eu consiga encontrá-la para ela me ensinar. E ali, nessa prática que, segundo ele foi fazendo ao longo da vida, ajudou para que ele começasse a dominar também aquilo, ou falar, não, aquilo ali não é para mim. Achei tão legal o jeito que a pessoa está fazendo que eu acabei me diferenciando, era só uma inveja, uma coisa baixa ali que passou. Ou se aproximar das pessoas que são melhores que a gente, porque a gente sempre sabe quem é melhor que a gente. E quando a gente fala que é melhor, não quer dizer que ele é melhor em tudo. Às vezes em alguma coisa, pode ser que eu seja melhor do que aquela outra pessoa em alguma coisa e ela seja melhor em alguma coisa do que eu. Assim. E aí a gente o que faz? Troca de saberes, troca de experiências. Perfeito, é bom que seja assim. Manda um recado aí para o nosso telespectador para a gente terminar esse programa magnífico. Vamos lá. Então, quero agradecer o pessoal do programa, agradecer você, assim, é um prazer realmente, como fala, né, inenarrável, né? Não dá para descrever assim, o quão bom é estar aqui compartilhando esse conhecimento. Então, quero agradecer aos que vão assistir e dizer a vocês o seguinte, não esqueçam que tem características humanas simples, como essas que nós falamos aqui, a confissão, o exame de consciência, o lutar para se aproximar de alguém que você sabe que é melhor e aprender humildemente com essa pessoa, são essas as características que vão te ajudar muito mais a realizar seus sonhos e objetivos de vida do que ficar fazendo 1001 metas e projeções no papel de ter coisas. Não é sobre ter, é sobre ser alguém melhor a cada ano que passa. Muito obrigada, vai voltar mais vezes. Precisamos muito dos psicólogos, porque nós estamos cada vez mais em crise de toda a espécie. E a Bíblia já dizia, confessai-vos uns aos outros. Perfeito. É uma grande sabedoria. Muito obrigada, Lucas. Volte sempre. E espero que você tenha gostado do programa de hoje. Esperando estar com você novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Agora em 2 canais. Um, que é o Jovens Pensadores, onde pomos os programas que foram ao ar pela TV Com às 15 horas e pela TV Com Brasil às 17 horas, no sábado mesmo, para mais de 50 milhões de brasileiros, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde nós comentamos as notícias que andam por aí à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.